Então isso é pôquer. Par de ases é o melhor. 2 pares ganham de um par e um flush bate a sequência. E mostra as suas cartas e eu mostro as minhas. Simples, certo? Errado. Porque o pôquer é um jogo mental e uma das armas mais poderosas que um jogador pode e precisa ter é o blefe. Não existe certo ou errado no pôquer, não existe um método que possa garantir o sucesso, mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons e maus hábitos e situações para serem evitadas ou buscadas. E existem aqueles que possuem o conhecimento para se aproveitar delas. Nós vamos lhe ensinar como dominar o jogo, do básico ao avançado. Nos primeiros programas já mostramos a mecânica do jogo, o valor das mãos iniciais e a posição. Agora é hora de um pouco de diversão. Nesse programa vamos analisar o bluff. Serão 2 tutoriais que mostram os bluffs e as continuation bets. Esse programa mostra o pôquer ao redor do planeta e hoje as ações acontecem em Las Vegas e na América do Sul. Vamos abrir nosso cofre para mostrar jogadas clássicas e criativas nas Bahamas. E vamos continuar nas Bahamas para falar de estratégia, com 4 pesos pesados do pôquer. Luca Pagano, Vanessa Russo, Liv Boeree e Chris Moneymaker. Escutem o bluff e a análise vai ser feita por Daniel Negreanu. Inácio Barbeiro revela o segredo de seu sucesso, revivendo suas 2 conquistas no Latin American Poker Tour. Mas primeiro, vamos começar o nosso tutorial. Blefar é uma parte integral do jogo de pôquer. Em sua forma mais simples, o blefe é uma aposta ou um raise com uma mão que não é a melhor. Isso que faz a mão tão interessante. Será que o seu oponente realmente tem uma mão grande ou está apenas tentando um grande blefe? Aqui estão as 2 principais razões para blefar: ganhar potes que você poderia perder, fazer seus oponentes pensarem que você tem uma boa mão e colocar pressão em seus oponentes. A primeira razão para blefar é óbvia, mas muito importante. Blefar permite que você ganhe potes mesmo se tiver uma mão fraca. É muito difícil fazer uma boa mão no hold'em. Se você der fold em sua mão quando não acertar nada, seus oponentes vão ganhar muito mais potes do que deviam. A segunda razão para quando você realmente tiver uma mão boa. Se você nunca blefar, todos vão saber que você tem uma mão quando apostar. Quando você tiver par de ases, não vai querer que todos deem fold, certo? A terceira razão para blefar é colocar bastante pressão nos oponentes. Alguns vão ficar realmente intimidados, vão reagir de forma passiva, jogando fora mãos melhores. Alguns vão ficar irritados, jogando de maneira ruim, desperdiçando fichas. Agora que você sabe blefar, vamos lhe mostrar como fazer isso. Procure sinais de fraqueza e ataque. Não blefe contra muitos outros jogadores. Blefe para representar uma mão e jogue como se tivesse ela. Se o seu oponente é fraco, é muito mais fácil tirar ele da mão, então procure sinais de fraqueza e ataque quando eles forem encontrados. Você deve tentar blefar se for contra apenas um oponente por essa razão. Quais mais oponentes você tiver, mais provavelmente um deles vai ter uma boa mão. A última maneira de blefar é representar uma mão. Vamos observar aqui um exemplo. Você tem rei e dama e um oponente deu raise do UTG, então você pode assumir que ele tem uma boa mão. No flop 7, valete e dama, com 2 cartas de ouros que lhe dão a chance de 2 pontas para a sequência, seu oponente aposta e você dá call. O turn é o 4 de paus, ele aposta e você paga novamente, o river é o 6 de ouros. Você não acertou sua sequência, mas o river trouxe possibilidades de flush e sequência para a mesa. Seu oponente aposta novamente e agora é sua oportunidade. É muito improvável seu oponente ter uma sequência ou um flush, porque eles saíram apostando durante toda a mão. Eles provavelmente têm um par alto, talvez uma trinca. Agora você faz o re-raise grande, a não ser que eles tenham uma excelente leitura sobre você, não vão poder continuar, já que você representou um flush ou uma sequência. Não existem apenas grandes nomes nesse programa, são as pessoas comuns que fazem o pôquer ao redor do mundo.
My name is Anne Lachlan. I'm in casino recruitment and training. I'm a mother and I play poker in my spare time. I train people to deal roulette, blackjack, poker, and then help them to find jobs in casinos. I first got into poker about 6 years ago. I was working in casinos and I actually wanted to learn to deal it, so I went along to a learn to play session at the Vic in London. I got into it. I think I won my second tournament, and from then on I was just hooked and I've played ever since. Antes de irmos além, aqui estão mais alguns termos do poker. Never call me. Don't play with me. Can't show aces every hand. Because then when I raise the kings, you'll know I'm weak. You're on the flush draw. Trapped it. Just snap me off on jack high. Nice gun. Tilt. Quando um jogador está em tilt, ele deixa suas emoções controlarem a maneira como joga. Um jogador tiltado joga mais potes e de maneira mais agressiva, e os oponentes podem se aproveitar disso. Nunca entrar em tilt é considerado uma parte importante para se tornar um profissional de pôquer. Fish. Fish é o peixe, e o termo dado ao jogador ruim, aquele tipo que você gosta de ter em suas mesas. Sick. No pôquer, o termo sick pode ter conotações positivas ou negativas. Pode ser traduzido basicamente como inacreditável. Por exemplo, essa mão foi sick. Everyone close their eyes, I can't pass. Oh! Turn card is the 7 of clubs. And the river is a 10. Mas se o jogador está tendo uma sick run, significa que ele não consegue parar de ganhar. Ou se ele der um sick call, foi um call fantástico. Float. Um float acontece quando um jogador decide dar call na aposta do oponente sem uma mão feita, simplesmente para blefar mais tarde na mão, como esse jogador que deu call na aposta do oponente com valete 6, sem pares, sem pedidas. Mais tarde na mão, quando seu oponente mostra fraqueza, ele aposta. E força o fold é uma jogada avançada que pode custar caro se der errado, e os iniciantes não devem fazer dela um hábito. Vamos para as Bahamas, onde um blefe incrível aconteceu quando apenas 2 jogadores continuam na disputa do PokerStars Caribbean Adventure 2010, poker de alta categoria. Nessa mão do PokerStars Caribbean Adventure, Harrison Gimbel consegue um blefe incrível usando as 3 dicas que nós mencionamos antes no tutorial. Primeiro, ele está contra apenas um adversário, quando a chance de um blefe dar certo é melhor. Seu oponente, Tyler Hyman, fez a melhor mão possível, uma sequência, até que o river foi distribuído. É nesse ponto que Gimbel acha uma razão para blefar. Gimbel decide que o tamanho da aposta de Raymond representa fraqueza e decide usar a nossa dica número 3. All in, raise from Harrison. Ele representa uma mão, nesse caso um flush, e Hyman é obrigado a jogar suas cartas fora. Isso é o que nós chamamos de bluff. He folded 7-8. Um blefe incrível no PCA. Esses jogadores mais jovens são muito perigosos. Então vamos lá para Las Vegas, agora onde o Daniel Negreno analisa um blefe no Big Game. O programa coloca um amador contra uma mesa repleta de profissionais. Qualquer lucro que o amador obtiver, ele pode levar para casa. Essa é a ação até agora. O profissional David Peter, conhecido como Viper, dá call no raise pré-flop do amador Troy Howard. Os 2 jogadores dão check no flop com cartas baixas, e depois que o as no turn aparece, o amador aposta 10 mil. Viper dá call com 9 alto, certamente com um plano na cabeça. Stop right there. Some people think to bluff, you gotta raise when the ace comes. Viffer is calling instead because he figures by calling, well, now Troy Howard's going to think I have an ace for sure. So if he's got queens or jacks or something like that, I can bluff him on the river. Not to mention, a straight's developing too. I mean, it's a small straight, but Viffer plays a lot of hands. You know, the ace 4, 5, if a 2 or 3 comes on the river, you know, maybe he could represent something there like he has a straight. And a 3 does hit the river.
This is a card that Troy can never really bet. Because he raised before the flop, everyone knows he doesn't have a 5 in his hand, he doesn't have a deuce in his hand for the straight. The only hand he can really have that's all that strong, that can, you know, fade a raise, is pocket aces. So he should check here. Instead, he bets 10,000 again. Well, that's just like bait. You know, you're just throwing it out there for Viffer to just, boom, attack it. I'm all in. Ha-ha! Viffer's moved all in. No hand, no draw, no nothing. He set this bluff up from minute 1. See, now the problem for Troy Howard is he's got to think to himself, okay, what hand can I beat? Viffer checked the flop. He called me when the ace hit. Now he's moving all in on a 3. We can't have 9-7, he can't have nothing. There's no hand he can have that I can beat. So pretty much has to fold. So Troy just thinking through the hand now. I don't think there's anything I can beat here. And he throws away the hand, and of course Viffer shows it to him too. Nice hand, sir. Se você quiser assistir esse programa novamente ou recapitular episódios anteriores, visite o everythingpoker.com. É hora do intervalo, mas antes de ir, um teste. O poker é um jogo de informação seletiva, então quem está dizendo a verdade e quem está blefando? I once sang the national anthem in front of 3,000 people. As a teenager, I had 7 facial piercings. I can eat 15 hot dogs in one sitting. A resposta depois do intervalo. Okay. Antes do intervalo, perguntamos quem estava dizendo a verdade. Bom, não era a Vanessa. Ela nunca cantou o hino nacional na frente de 3.000 pessoas. Ela tem uma voz incrível, parece um gato com dor de garganta. Chris Moneymaker não pode comer 15 hot dogs de uma vez, mas David Williams já teve 7 piercings no rosto. Se bluff é a mentira, o continuation bet é aquela mentirinha de leve. O que é a continuation bet? Hora do nosso próximo tutorial. Uma forma de bluff utilizada com frequência nas mesas é a continuation bet ou C-bet. Ela é uma aposta de continuidade de uma estratégia pré-flop agressiva. Se um jogador apostou ou deu raise pré-flop, ele deve continuar apostando no pós-flop, tendo feito ou não a sua mão no flop. Se o jogador não fizer o C-bet, vai ficar muito óbvio para seus oponentes se eles fizeram ou não uma mão forte. Se você apostou pré-flop e depois dá check no flop, é um sinal de fraqueza. Os jogadores fazem as continuation bets, no entanto, ela não deve ser utilizada todas as vezes. Nós destacamos algumas regras importantes para você considerar um número menor de C-bet contra 3 ou mais oponentes. As razões são as mesmas em relação aos outros bluffs. Quanto mais oponentes você tiver, mais chances de alguém ter uma mão boa. Faça o C-bet menos vezes contra um oponente complicado. Adversários complicados vão testar você com re-raise e pode ficar muito caro acertar sua pedida. Faça o C-bet mais vezes se seu oponente for mais conservador. Oponentes mais conservadores têm mais tendência a dar fold. Faça o C-bet mais vezes se a mesa vier seca. Uma mesa seca possui cartas comunitárias baixas de naipes diferentes e desconectadas. A continuation bet é uma arma muito importante em seu arsenal. Então aprenda a sua lição. Se você quiser ter sucesso no poker, vai precisar se arriscar mais vezes. Seja com um blefe audacioso ou com agressividade bem colocada, a desinformação seletiva pode ser a chave do sucesso. Todos dão raise pré-flop de vez em quando, sem nada. Alguns fazem mais do que os outros. 70. Postura 8, revira 70.000. Mesmo que não funcione todas as vezes. 55. Sube a 55.000. Aviso aos iniciantes, se você der raise com 8 e 4, você não quer o call. I raised under the gun with 8-4 off or something, and he's on the small line and he 3-bets me. So I think forever, and I have like, no, I didn't think that much, but I had 33 big blinds or something, and I thought it was like a really good reshop spot. So I reshop with 8-4 off, and he snapped, called me with ace queen. But I got lucky and I caught my 8 on the river.
And that was pretty much it of the tournament. That was the key hand, because after that I was like really confident I was going to win. That was the hand. It was like, this is it. Em 2010, Nacho Barbero fez o bluff, quer dizer, os raises criativos se tornarem um negócio rentável. Capitalizando sua sorte, ele acabou ganhando uns $250 mil no Latin American Poker Tour em Lima, no Peru. Nada mal, principalmente se você considerar que ele havia vencido o evento anterior do LAPT em Punta del Este. Aí você começa a entender que ele não está abusando da sorte para conseguir seus momentos de glória no poker. Para deixar ainda mais claro, ninguém ganhou 2 torneios do LAPT na sequência, e Nacho fez isso de maneira consecutiva. When I went to Lima, I wasn't thinking about winning too. I mean, every time you enter a tournament, obviously you're thinking about winning, but it's not like you're like planning on doing it. It's like, it's so tough. I mean, we were counting the odds, and it was like really unlikely that would happen 2 times in a row. But then when you're getting close, and you start thinking, wow, maybe I win this. Não foram só as praias de Punta del Este que deixaram Nacho confortável. Não foi só o clima descontraído de Lima. Nacho estava com tudo e, como todos os jogadores de pôquer podem afirmar, você tem que aproveitar esses momentos. I think the confidence in a poker player is actually the most important thing. Whenever you start feeling that things are going your way and you get the better reads of people, you get the best timing, everything like just flows. It's not like you are forcing anything when things aren't going good. I always recommend you just like have to take it easy, don't play a lot, and whenever you have like the high confidence that you've been winning a lot, just try to go to every possible tournament and enter everything, play online, play live, play 24/7, doesn't matter, just go with it because you're gonna be doing good. Nacho é um cara tranquilo. É difícil imaginar que ele às vezes é um cara ultra agressivo no pré-flop que dá raise em todas as oportunidades. Mas o fato é que existe mais no jogo de Nacho do que a sua pura agressividade. Como todo mundo deveria, Nacho varia o seu jogo de acordo com a situação de seus oponentes. My style changes a lot. At the beginning of the tournament I'm really tight and try to spot the players that they have weakness or leaks. And then as the antes and the final table arrives, my style becomes like really aggressive. They don't want to mess around with me and I'm kind of crazy. Todo jogador precisa de um pouco de loucura, mas tenha cuidado para dar raise de 8 e 4 off. Nos próximos episódios do programa, vamos continuar I'm kind of crazy. Com os jogadores contando suas histórias. I'm just not going to be frightened here. E seus melhores momentos no poker. I remember it like it was yesterday. Então continue conosco. É hora da sessão Meu Jogo, onde as pessoas comuns satisfazem suas vontades no poker. Well, I play online about 3 or 4 evenings a week. Just a couple of sit and goes a night, often watching the TV at the same time, which is probably not a great idea. I play in my local pub, I deal and play. Sometimes I go out and also play live when I can, but obviously having a daughter, I can't do it as often as I would like to. I haven't had any major results. I've had lots of wins of 300, 400, 500. I think I won 1100 in playing in a cash game. Nothing major, I'm still waiting for a major win. Agora vamos à parte mais relaxante do nosso programa. Vamos saber mais sobre os jogadores que vão debater o tema de hoje, o blefe. Todo mês de janeiro, o Atlantis Resort nas Bahamas recebe os jogadores para o PokerStars Caribbean Adventure. A disputa é acirrada na sala de torneios, mas fora dela os jogadores têm uma oportunidade de relaxar. No bar da praia, com as ondas no fundo, 4 amigos têm a chance de analisar juntos os detalhes e o estilo de jogo de cada um. Liv Boré, ganhadora do EPT de San Remo e de mais de $1,5 milhão. Luca Pagano, jogador que conseguiu o maior número de premiações no EPT. Vanessa Russo, que já tem mais de $3 milhões em premiações nos torneios. E o inigualável Chris Moneymaker, campeão da World Series of Poker 2003.
Chris fez um dos blefes mais famosos da história na mesa final da World Series of Poker quando fez Sam Farha largar a mão vencedora apenas com um rei alto. Probably one of the most interesting abilities in poker is to be a good bluffer. Chris Moneymaker, tell us something about your biggest move ever in your poker career. I make one bluff and everybody thinks I'm a bluffer. I don't bluff that often. Oh, come on, that's not true. Okay, that was a bluff. I don't. Now you're bluffing. I don't bluff as near as much. Keep his image going. Come on, can't ruin it. I really don't bluff as much as people think I do. I mean, you still have to bluff. I mean, you do. I've got a very. Look at this face. How could you not believe this face? How much important is for you to It's a pretty decent size part of my game because I've become a lot more aware of image. 2 years ago, I wasn't really. I mean, I was aware of the fact that I had an image, but I didn't know how to use it. And you know, I remember Daniel Negreanu saying to me, he's like, "I wish I could have your, have your body." He said it would be so profitable for me to look like you at the poker table because he understood how to use an image, use a female image. And at the time, I didn't really know how to do that. But now, it's something that I've really put a lot of effort into understand and be able to sort of identify who thinks what about the way I play. The one thing I know is that when I have other women at the table, that's the hardest. Like, I definitely don't know what they think of me, and I definitely have no opinions of them. I just basically avoid them in pots. Like, they're too hard. I really avoid them in pots. Yeah, it's too hard. It's honestly, women are very tough to play. I do know that. So beyond that, I agree with everything Liv said. It's a definitely important aspect of the game. You got to get chipped somehow, and you're not going to make hands enough to, not bluff. You just have to pick your right times to bluff. I mean, the right time for me to bluff is just about any hand I get, I guess. O blefe que deixou Chris Moneymaker conhecido foi contra Sammy Farha no heads-up do evento principal da World Series of Poker 2003. Veja o que aconteceu. Moneymaker tinha rei 7 e Farha estava com dama em 9. Moneymaker deu raise de 3 vezes o blind e Farha deu call. O flop veio com 9 de espadas, 2 de ouros e 6 de espadas, e os dois deram check. O turn foi o 8 de espadas. Farha apostou 300 mil com o maior par e Moneymaker deu raise de 800 mil com a pedida de flush em sequência. Farha deu call. O river foi um 3 de copas. Farha deu check e Moneymaker foi all-in. Farha acabou largando as suas cartas. But any hand? Any situation? It depends on the players at the table, yeah, but I mean, I'll bluff more than I probably should. I should mix a little bit my game with your game because probably you're bluffing a little bit too much. I don't bluff that too much. Probably that's because probably my background. I really like to take very calculated risk. How many times you cashed in the EPT? 17. Eram 17 na data da filmagem e 18 quando gravamos essa locução. E deve ser até mais quando você estiver assistindo. Ele é uma máquina de prêmios. Wow. How many times have I? 17. One? Yeah, all right. I like your side of it. É hora mais uma vez da sessão Meu Jogo. Obviously, I'd love to win the World Series or even cash in the World Series. That would be fantastic. I'd love to do what Liv Boerre's done and take down an EPT. I mean, fantastic. It would be really good to win a major tournament at some stage in my life. I would absolutely love to play poker for a living. Probably when my daughter goes off to university in a couple of years and I will be a free agent, I think I will probably get out on the tournament circuit and play a lot more. I would definitely like to win a major tournament. Wouldn't we all? Saiba o que teremos já já. Vamos analisar o torneio de pôquer e examinar como ele funciona e dar conselhos para você se dar bem. Você vai saber exatamente como é ganhar um torneio e vai aprender tudo sobre os torneios que estão disponíveis. Mas antes de ir embora, um aviso. Os bluffs nem sempre funcionam. Ai, até já, hein?